Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. Nós vamos falar do lado do Leandro, escritor. Leandro, quando que você resolveu que você... Vamos escrever. Agora eu vou escrever. Forjando Vencedores, Como Sobreviver à Crise Financeira e outros mais. Quando você resolveu que você era escritor? A sua outra face. Olha, eu não me imaginei escritor, né? Eu tinha o desejo de promover ideias e pensei que a melhor maneira de promover ideias e perpetuar ideias é escrevendo. Até porque eu penso que a teologia, então, me influenciou muito. Porque nós estudamos teólogos do 2º século, do 4º século, porque eles promoveram ideias e perpetuaram ideias escrevendo. Até eu penso que a escrita é uma das coisas mais extraordinárias que foi produzida. É incomparável com qualquer tecnologia. Então, eu me aventurei e ousei fazer isso, e registrar uns primeiros pensamentos, aliás, bem religioso na época até. O título do meu primeiro opúsculo, um livrinho, chamava-se Redescobrindo o Louvor e a Adoração. E a minha ideia era questionar um pouco o que naquela época estava surgindo, que era um movimento muito forte voltado à música. E até hoje ainda é assim, as pessoas falam, olha, vai ter o louvor, vai ter a adoração. E na verdade as palavras, adoração e louvor, a adoração é prosquineus em grego e significa você fazer-se pequeno, daí a tradição de se ajoelhar, não tem nada a ver com música, tampouco louvor. Mas tem a ver, por exemplo, prosquineus tem a ver com humildade. E louvor tem a ver com você fazer o nome de Deus bendito, ou elogiado. Elogiado pelo jeito que você vive, elogiado pelas coisas que você faz. Então eu produzi esse primeiro livreto e aí não parei mais desde então. E escreveu quantos de lá para cá? Escrevi uns 12, 13 livros, não me lembro todos os títulos. E foi mudando, assim, por exemplo, Forjando Vencedores, né, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. São de Provérbios. Essa é uma citação de Eclesiastes. Isso. Aí você vai para Como Sobreviver à Crise Financeira. Você foi passeando ali por vários temas. Como que você chegou nisso? Bom, eu penso que tanto como teólogo, como escritor, você tem que ser relevante. Você tem que tratar de assuntos que as pessoas estão pensando, que elas estão questionando. Eu estava numa reunião nos Estados Unidos e o Dan Brown estava nas paradas de sucesso com o livro dele, O Código da Vinci. E aí um grupo de produtores americanos falaram, Leandro, escreva um livro sobre o Código da Vinci. É verdade? Não é verdade? É do jeito que o Dan Brown diz, não é? Então, eles patrocinaram para que eu produzisse um livro chamado A Verdade sobre o Código. Um livro que ficou bem legal, inclusive, com várias fotos das obras de Da Vinci. Então, aquele livro foi produzido porque havia esse questionamento, essa inquirição, né? essa perturbação no meio, é verdade ou não é? Já o da crise financeira foi curioso. Eu escrevi antes da crise financeira. O que aconteceu é que no meu trabalho, não de coach, mas de conselheiro, comecei a me deparar com muita gente com problemas de dívidas. Eles não sabiam como lidar com isso, como fazer um orçamento pessoal. E não é gente de pouco dinheiro, não. Às vezes médicos, advogado, e totalmente enrolado financeiramente. Então eu pensei, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma maneira e aí produzir esse livro. Já o Forjando Vencedores foi fruto desse trabalho de coaching, de estar lidando com os empresários, lidando com funcionários. Eles disseram, puxa, essas ideias, não dá para você registrar isso num livro, regar um pouco esses pensamentos teológicos e mostrar a relevância de tudo isso. E agora, você está trabalhando em quê? Está escrevendo o que agora, nesse momento? Eu estou com 2 projetos, eu não sei se eu vou ter que adiar um pouquinho, porque estou sobrecarregado com algumas coisas. Eu quero produzir um trabalho teológico intitulado Nasce o Filho de Deus. Eu vi vários livros que foram lançados recentemente baseados na mitologia nórdica, mitologia grega. Eu acho que seria interessante, então, ter uma obra falando desse nascimento extraordinário do Filho de Deus. Porque sabe uma coisa curiosa? Todos os grandes líderes religiosos, devem ser respeitados, nenhum deles foi profetizado que eles viriam. Não. Mas Jesus, ele tem tantas profecias interessantes. Muitas. Então eu estou assim,
Isso é bonito, né? Intrigado com isso, eu tenho rascunhado algumas coisas. Você vai pensar na história. Eu já tenho alguns rascunhos disso, está lá para ser produzido. E tem um outro material na área de coaching, que é para ajudar as pessoas a fazerem parte do que a gente chama dos 3%. 3%? O Stan, que desenvolveu a metodologia, ele fez uma pesquisa interessante e descobriu que apenas 3% das pessoas são verdadeiramente bem-sucedidas. Então, nossa, só 3%? Pois é. Porque é em tudo. Isso, vamos chamar nos 360 graus. Tá, na vida toda. Isso, então a ideia seria produzir um material de apoio que ajudasse as pessoas a refletir sobre alguma dessas coisas que a gente conversou. Interessante, né? Bem-sucedida mesmo. Mesmo, em com todas N maiúsculo. as áreas. Interessante. Bacana, 3%. Você está nos 3%? Você, 3, não é fácil, hein? Não é. Você está nos 3%? Eu diria que se você tem alvo, se não chegou lá, está bem perto. Porque se a pessoa, essa é a grande questão, se você não tem o alvo, você vai navegando sem destino. Aí o vento é contrário ou é favorável? É uma oportunidade ou um obstáculo que vê o seu caminho? Eu diria que eu já tenho bastante clareza de quais são os meus alvos e como eu vou chegar lá. Como você vai chegar lá, então você já tem mais ou menos o caminho. Então eu quero aproveitar agora para a gente desafiar o Leandro Tarrataca para o jogo rápido. O ídolo do Leandro Tarrataca. Jesus Cristo. Ele era o cara, né, Leandro? Não tem jeito, né? Sim. Quando nós pensamos que Jesus, do ponto de vista humano, só humano, ele era um carpinteiro, ele estava numa região obscura, ele reuniu um grupo de pescadores que eram homens grosseiros, e ele revolucionou o mundo, dividiu a história em antes dele e depois dele. Ele é incomparável. Incomparável. A história de Jesus Cristo é incomparável. Vamos então ao livro de cabeceira. Você tem um livro de cabeceira? Eu gosto, tenho vários livros que eu gosto muito. Eu gosto dos 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, eu gosto de A Imitação de Cristo de Thomas Kempis, mas a minha preferência é a Bíblia, que é uma biblioteca, na verdade. Ali você tem poesia, narrativa, você tem de tudo ali. É rico demais a Bíblia, Sim. né? Recomenda ler a Bíblia para quem nunca leu? Recomendo. Aliás, eu recomendaria inclusive que leia, por exemplo, comece a ler o Evangelho de Marcos, que é mais fácil, mais curto, são 16 capítulos. Né? Boa dica. Isso. O Evangelho de Marcos. Um filme que você tenha gostado? Olha, tem 2 filmes que me marcaram muito. Um conta a história de C.S. Lewis, que foi um filósofo britânico, e se chama Terra de Sombras, onde ele fala do sofrimento, que o sofrimento é o megafone de Deus. E um outro filme muito legal chama-se Nada é para Sempre, que o Brad Pitt é um dos atores principais. Bacana, boa dica. Eu quero saber se você tem uma frase marcante. Sim. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O bem vence tudo. Sim. Um exemplo de vida para você. Eu admiro muito um teólogo norte-americano chamado Billy Graham. Ele é um homem que deve estar hoje com seus 90 e tantos anos, com uma vida honesta, transparente, fiel à sua esposa, fiel à sua carreira, com uma influência internacional. Ele é um modelo a ser seguido. Quem sabe se chegar lá? Quem sabe? Bacana. Um hobby do Leandro Tarrataca. Eu gosto de tocar violão e gosto de praticar artes marciais. O que você faz? Eu luto Kung Fu e pratico Tai Chi. E tem tempo? Como é que você arranja tempo? É difícil, mas se você organizar bem a sua agenda e aproveitar bem a hora que você tem que trabalhar com intensidade e os horários que você tem que dedicar a outras coisas, você consegue. Arrumar a agenda. Eu tenho já os meus materiais no porta-mala do meu carro, qualquer horário que eu tenho livre eu já vou. Consegue. Cor preferida do Leandro? Azul. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Olha, quando eu tenho um tempo sozinho, eu gosto de ir lá tocar meu violão, cantarolar um pouco. Mas eu gosto mesmo de ficar com os meus filhos, brincar com eles e passar tempo com eles, com a minha mulher. Você tem uma filha de 22 anos, é isso? Tenho, Por quê? Como é que você conseguiu ter uma filha de 22 anos com 40? Muito novo, né? Porque a Julie e eu, nós tínhamos o desejo de termos filhos do coração também e adotamos a Jennifer quando ela tinha 10 anos e meio. Bacana. Então ela já tem 22. Já. Aí tem a Jennifer. Leonardo e a Melina.
Isso. Leonardo é filho biológico? Do coração do também, coração, e a Melina é filha biológica. Filha biológica, sim. Bacana, muito legal. Você é bom em quê, Leandro? Eu sou bom em relacionamento. Eu me viro bem com as pessoas. Aqueles que dizem, é muito chato, mas eu digo, é chato, mas é meu amigo. Você é péssimo em quê? Cozinhar. Também. Péssimo. É. Horrível. Eu agradeço a Deus pelos congelados. Eu também, adoro. Lembrança da infância. Minha avó, a Dona Augusta, um doce de mulher dedicada. E um esporte que você gosta de praticar? Você falou que gosta de artes marciais, mas tem um isso. esporte que você gosta especificamente? Eu gosto de praticar artes marciais porque eu faço sozinho. Agora eu gosto de futebol. Como qualquer brasileiro normal. Você é normal, então. Exatamente. O que você mais curte na internet? Olha, eu acho o Google uma das invenções mais extraordinárias. Exatamente. Agora, em termos de projeto em internet, eu gosto do Projeto Gutenberg, que tem 36 mil livros gratuitos que as pessoas podem baixar e ler. Bacana. Um lugar? Serras Gaúchas. Gosta de lá? Demais. Minha lua de mel foi nas Serras Gaúchas, lugar bonito, romântico. Legal. Tem um sonho. Qual é o seu sonho, Leandro? Olha, se eu pudesse concretizar meu sonho, nós teríamos uma sociedade mais justa, as pessoas se amariam mais, respeitariam mais, e quem sabe Deus seria ali o rei dessa nossa sociedade. Esse sonho, bacana. O que você não suporta nos outros? Eu não gosto de mentira, eu não gosto de dissimulação. Um medo. Medo de quê? Eu tenho medo de errar o alvo. Eu tenho medo... Você sabe que, por exemplo, a gente fala de pecado em teologia, a palavra pecado significa errar o alvo. Vem no grego amartano. E eu tenho medo de errar o alvo, é o que eu não quero. Uma mania? Tem mania? Eu não tenho muitas manias, não. Eu acho que talvez não consegui terminar alguns filmes românticos com a minha mulher, dormir no sofá, talvez. Ela deve adorar, né? Não. Você que é uma pessoa assim tão... que domina tanto a palavra, né? Inclusive participa do Tarde Show aqui com a nossa Jéssica Leão. Com muita alegria. Ela é ótima. Você também participa de programas de rádio e tudo mais. Eu quero que você aproveite para deixar uma mensagem aos telespectadores da TV Mogi News, aos nossos internautas que estão vendo agora a entrevista pelo www.tvmoginews.com.br. Qual a mensagem que você deixa? Eu diria o seguinte: ame a Deus, ame a vida, ame ao próximo, faça o bem ao maior número de pessoas que você puder. E lembre-se que você tem controle e poder sobre uma parte do universo para tornar melhor, que é você mesmo. Uma parte do universo para tornar melhor. E você tem controle de uma parte mesmo, né? Porque Deus é que está no controle de tudo, né? Exatamente. Eu falo que o sopro divino, esse é divino. É divino. Não tem jeito, né? Sim. E a gente não sabe, né, o limite da vida e da morte, né? A gente não sabe quando que vai terminar a magia da vida, né? Que quando você vê um corpo, né, um cadáver, você que, como pastor, já deve ter feito muitas vezes isso, você fala, né, como é que pode, né? Tinha vida aqui. Né? E ali que é a grande lição. Quando eu vou fazer, por exemplo, um serviço fúnebre, eu pergunto à família, o que vocês gostariam que eu dissesse? Eles nunca dizem que ele ganhou muito dinheiro, que fez muitas coisas, eles dizem que ele foi bom, que ele foi amigo. Foi um ótimo pai, então, um ótimo marido. Tem que pensar nisso. Ele era rico. Ninguém fala. Ninguém fala isso. É verdade. Vamos pensar nisso de lição de casa? Vamos. Pode ser? Claro. Eu sei que você escolheu uma música especial do Dave Burns para fechar o programa. É 10,000 Children, é isso? Exatamente. Por que essa música? Essa música fala do dilema, da necessidade de milhares de crianças e às vezes a gente só senta e fala a respeito disso e não faz nada. Essa música me desafia muito. A gente fica muito no blá blá blá. Exatamente. Está na hora de agir. Concordo com você. Para fechar o programa, então, tá aí Dave Burns, escolhido pelo Leandro Tarrataca. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Para mim foi uma lição de casa realmente. E quem sabe para você também ficar aí essa história do ousar, né, do fazer, do acontecer, de tentar melhorar um pouquinho aí a sua qualidade de vida, não só no trabalho, mas também junto com a sua família. Porque a família é a base de tudo. Obrigada, Leandro. Foi um prazer, viu? O prazer foi todo meu. Obrigada. Daí, Leandro Tarrataca, entrevistado aqui do programa Frente a Frente especial de hoje. Com certeza, espero que você tenha gostado. Eu adorei. E eu volto no próximo programa convidando você para estar comigo. Um beijo e até lá.
casa.